Não é apenas essencial para um líder de sucesso desenvolver bons hábitos, mas são exatamente pelos bons hábitos que se formam os líderes de sucesso. E eu estou falando exatamente dos grandes líderes, aqueles que impactaram na vida de várias pessoas, não somente na sua contemporaneidade, mas na posteridade. E aqui nós poderemos definir os bons hábitos e os maus hábitos. Os bons hábitos são aqueles que são adquiridos dolorosamente, e os maus hábitos são adquiridos prazerosamente. E será dos bons hábitos para os líderes de sucesso que nós iremos falar nesse vídeo de hoje. Se esse conteúdo tem o potencial de fazer com que você se desenvolva de alguma forma na sua vida pessoal, considere dar seu like, se inscrever no canal, comentar, porque isso ajuda o canal a desenvolver conteúdos cada vez melhores para ajudar você no seu desenvolvimento pessoal. E hoje nós iremos falar sobre os bons hábitos das pessoas de sucesso, dos grandes líderes de sucesso. A construção desse conteúdo teve por base 2 livros que falam exatamente sobre os bons hábitos, sobre hábitos que fazem com que as pessoas se desenvolvam, né? O primeiro deles é esse aqui, de Stephen Covey, Os 7 Hábitos das Pessoas Altamente Eficazes, que é um clássico na literatura do desenvolvimento pessoal. E esse aqui, Hábitos Atômicos, de James Clear, que também é excelente para a compreensão e para a fundamentação e o desenvolvimento de bons hábitos. Os maus hábitos geralmente trazem recompensas imediatas, sobretudo recompensas relacionadas com questões emocionais e com questões de prazeres. E eles são atrativos exatamente por isso, porque eles promovem, num primeiro momento, uma satisfação emocional, uma satisfação de prazer para aquela pessoa que o está praticando. Já os bons hábitos é exatamente o contrário. Eles são inicialmente dolorosos porque os resultados positivos deles serão a médio e longo prazo. Por exemplo, exercitar-se, praticar atividade física, um exercício físico, inicialmente é doloroso. Então, esse estímulo negativo de gerar desconforto acaba por fazer com que a pessoa que o inicia procrastine a posterior e não venha a praticá-lo, né? Venha construir resistência para praticá-lo, porque ele cobra um preço imediato, mas os resultados positivos em relação à saúde daquela pessoa que se propõe a praticar atividades físicas serão perenes, né? Serão posteriores, serão a médio e longo prazo, mas serão perenes. Só que isso, num primeiro momento, como é desconfortável, então ele tende a levar a pessoa a não praticá-lo. E então, como superar essa dinâmica para engajar na prática de bons hábitos? Primeiro é preciso definir o que são bons hábitos. Nós já o fizemos, né? Os bons hábitos são aqueles que trazem resultados perenes e positivos para a sua vida. No exemplo que a gente citou, que foi justamente o da saúde física, nossa saúde física, o bom hábito seria justamente a prática de atividade física para que gere saúde na sua vida. Então, definido qual hábito você pretende inserir na sua vida para o seu crescimento, seu desenvolvimento, então você vai, a partir de então, construir uma estratégia que vai fazer com que você consiga praticar esse hábito em longo prazo. E aí nós iremos passar aqui nós iremos mencionar aqui quais seriam esses hábitos, quais serão esses hábitos que os homens, os grandes líderes de sucesso praticam, e então mostrar algumas estratégias que possam ajudar você a construir esse hábito e a praticar e a torná-lo de fato um hábito. Para o autor James Clear, né, o autor dos hábitos atômicos, ele faz uma definição do que seria movimento e ação. Ele acha isso importante e por isso ele faz essa definição no seu livro, para justamente fazer com que nós entendamos como é que você projeta e desenvolve um bom hábito. Então ele fala que movimento seria o planejamento, seria aquilo que você se propõe a fazer para a construção de bons hábitos. Por exemplo, você quer escrever um livro, você está destinado a escrever um livro ou a ler mais, define uma meta anual para ler tantos livros, por exemplo. Isso é movimento, ele considera movimento. A ação seria efetivar esse movimento, ou seja, executar de fato. Eu planejei, então, por exemplo, praticar atividade física 3 dias por semana, de tal horário a tal horário. A definição do horário é importante, inclusive, como um estímulo psicológico.
Eu, por exemplo, ao definir essa ação, planejar, na verdade, que é o movimento da prática da atividade física, e executar a ação, no momento em que eu começo a me movimentar efetivamente, ou seja, caminhar, ainda que essa atividade física inicialmente seja uma caminhada, eu estou em ação, eu estou praticando a ação, e é a ação que vai gerar resultados. O movimento não gera resultado, porque o movimento é planejamento. Agora a ação vai gerar o resultado de fato, que justamente é a efetivação do planejamento. Os líderes de sucesso, eles estão em constante movimento, que é exatamente praticando, se desenvolvendo tecnicamente naquilo que é a sua atividade central, mas principalmente desenvolvendo os comportamentos, as habilidades comportamentais, que são as habilidades que irão alavancar, que irão dar escala àquilo que ele produz, aquilo que ele se desenvolve. E isso é inserido dentro dos hábitos que ele desenvolve, né, que ele pratica. Então, o líder de sucesso, ele constrói essa estrutura que está no campo do planejamento e na prática, que é onde ele foca de fato, ele executa. Então, ele é comprometido, ele é disciplinado, ele é focado. Essa visão que o líder de sucesso tem muito clara na sua conjuntura pessoal é que faz exatamente a diferença, é exatamente o que traz os resultados que ele próprio espera. Então ele desenvolve isso com muita disciplina. E você, que quer se tornar um líder de sucesso, que hábitos você está desenvolvendo que estão te direcionando nesse caminho? Estes são os 5 hábitos, pelo menos 5 hábitos, dos hábitos que os líderes de sucesso desenvolvem para promoverem a prosperidade, né? Para crescerem, para se tornarem realmente prósperos e levarem consigo a prosperidade a muitas pessoas. O primeiro deles é definir metas, mas antes de definir metas, é importante que você entenda qual é o seu propósito, qual é o seu grande propósito na vida. É transcendente? É material? É ajudar mais pessoas, a mais e mais pessoas? Definindo qual é o seu grande propósito na vida, você vem estabelecer as metas para você buscar esse grande propósito. Então, o primeiro hábito dos líderes de sucesso foi exatamente esse: estabelecer metas. E essas metas, elas são fracionadas em determinados períodos, ciclos, para que a partir de então ele possa praticá-los, porque o estabelecimento de metas precisa seguir uma diretriz que seja factível, que seja possível de se praticar. Então, se estabelece a meta e se fraciona essa meta para a sua própria execução e para que se obtenha resultado a médio e longo prazo. O segundo hábito é a disciplina consistente. É a disciplina consistente que vai gerar constância, porque o que gera resultado na vida de uma pessoa, resultados verdadeiramente perenes, é exatamente a constância a partir da disciplina. Então, o hábito de manter a consistência disciplinada é um hábito que vai gerar resultados de fato. O terceiro hábito é uma mentalidade positiva e a resiliência, que é um hábito que os líderes de sucesso também desenvolvem, que geram resultados. Porque uma mentalidade positiva é exatamente aquela mentalidade que vai te elevar, que vai te fazer, te dar energia para que você possa produzir de fato, mesmo nos momentos difíceis, nos dias difíceis. Porque ser bom no bom é bom demais. Difícil é ser bom no ruim, quando você está entediado, quando você está desmotivado e você buscar encontrar a motivação. Esse é o diferencial para manter a constância e a resiliência das adversidades que você acaba por enfrentar. E os líderes de sucesso também entenderam isso e praticam isso para gerar cada vez mais resultados. Winston Churchill, Napoleão Bonaparte e Alexandre o Grande foram grandes exemplos do quarto hábito, que é exatamente a busca pelo conhecimento. Alexandre, por exemplo, tinha como tutor o grande filósofo da humanidade, que foi Aristóteles. E o próprio Aristóteles teve Platão como seu professor, e Platão, por sua vez, teve Sócrates como seu mentor. Então, todos eles tinham esse quarto hábito em comum, que era a busca incessante pelo conhecimento. O quinto e mais importante hábito que nós elencamos é exatamente o da comunicação e da persuasão. Ora, os seres humanos se desenvolvem através da comunicação. Então, a comunicação é o mais importante hábito que os grandes líderes desenvolveram.
Anexado a esse grande hábito, né, que fazem parte do mesmo hábito, é a persuasão. Logo, esse hábito é, no nosso entendimento, o mais importante. Como exemplo de um líder que tinha a comunicação e a persuasão muito bem desenvolvida, podemos citar Eisenhower, que foi o comandante supremo das tropas aliadas no período da Segunda Guerra Mundial. Eisenhower teve que gerenciar problemas internos gigantes entre seus generais. Por exemplo, ele tinha o general Montgomery, que era um general inglês, e tinha o general George S. Patton, que era um general americano. Esses dois generais tinham o ego muito inflados. Eles eram figuras muito problemáticas no relacionamento com o comandante supremo. E o comandante supremo precisou ter muita habilidade de persuasão e de comunicação para gerenciar esses egos e conseguir promover as ações que precisaram ser promovidas, organizadas e planejadas para a execução da operação, da maior operação da história das guerras que aconteceu na história da humanidade, que foi a Operação Overlord, que é a operação do dia D. E você, pratica algum desses hábitos? Deixe nos comentários e inclusive, se você tem algum outro hábito que nós não citamos aqui, que você considera de extrema importância, mais importantes até do que esse na sua visão, então comente aí, deixa aí embaixo, porque nós estamos abertos ao conhecimento e queremos exatamente fomentar a busca pelo conhecimento. Esse é o propósito do canal. Então, lidere ou serás liderado.